nos pediram, né, a diferença de um conceito de fanatismo para extremismo. Eu estou aqui adicionando mais um conceito, que é o conceito de fanatismo religioso. Então, muito cuidado, o conceito é muito simples, mas há uma confusão ainda na diferença entre os conceitos de fundamentalismo e de extremismo religioso. Muito provocado pela mídia, algumas literaturas, mas se prestarmos atenção, vai ter condição de definirmos de forma bem interessante esses conceitos. Vamos começar pelo fanatismo. Fanatismo religioso, a palavra fanos, que deu origem à palavra fanático, é uma palavra latina. Na Roma Antiga, 2000 anos antes de Cristo, principalmente, existiam dois conceitos básicos entre os romanos. Um conceito chamado de templo, onde faziam os cultos religiosos, e o fanos, que era um local onde se poderia sair da razão. Era um local de adoração extrema, onde as pessoas utilizavam vários materiais alucinógenos, onde você poderia surtar, uma forma de surto, onde você poderia ser até mesmo violento, você abriria a mão da razão, você entraria em um estado de trânsito para se aproximar dos seus deuses. Então, templo religioso, adoração, glorificação dos seus deuses. Fanos, um local onde você entraria em transe e poderia abrir mão da razão. Por isso que é chamado de fanático. Quem é um indivíduo fanático? É aquele que simplesmente não age de maneira racional. Então, vamos remeter aqui a Roma, que o fanos era um local onde você perderia a razão. Tá? Então, o fanático é aquele que age de maneira irracional. Lembre bem que fanatismo não está ligado somente à religião. Existe fanático para outras situações. Existe fanático por time de futebol, são aqueles que são fanáticos pelo seu time, que batem, agem de maneira violenta, vende imóveis, abre mão de muita coisa para idolatrar o seu time de futebol. Então está aí a ideia do fanático. As ações têm uma aparência irracional. Existem fanáticos também na política, existe fanático também em outros setores. O conceito de fundamentalismo é um conceito que nós temos que ter muita atenção, porque é polêmico. Fundamentalismo vem da palavra fundamento ou fundamental. O que é uma coisa fundamental? É aquilo que é a base, né? Se você tem a ideia de fundamento, é aquilo que te dá base para que você produza alguma coisa além daquilo. Então, olha, fulano tem fundamento, né? A pessoa tem fundamento porque ele tem uma base muito bem estruturada. O fundamentalismo religioso, ele surge nos Estados Unidos nas últimas décadas do século XIX e é filho das religiões protestantes. Lembre bem, filho das religiões protestantes norte-americanas, final do século XIX, onde essas religiões acreditavam que o país estava se distanciando das suas origens, das suas bases religiosas, já que os Estados Unidos têm uma base sólida protestante. Então, o país ele estava se industrializando de maneira muito rápida, então havia um capitalismo pulsante nos Estados Unidos no final do século XIX, e as religiões acreditavam que nesse momento o país estava um pouco distante da sua base sólida da religião. Então, surge aí a ideia de retorno à base, retorno às suas origens. O fundamentalismo é quando você pega a sua base religiosa, retorna ela e a defende, e começa a praticar. Por exemplo, se eu decido me casar virgem, é uma atitude religiosa, básica, fundamental, principalmente nos escritos mais antigos de algumas religiões, principalmente as monoteístas. Então, se eu comecei a aderir a essa atitude de maneira pessoal, baseando-se na minha religião, eu estou sendo fundamentalista, porque eu retornei a uma base, retornei a um conceito e retornei a um fundamento da minha religião. Estou seguindo, é uma atitude individual, baseando-se na minha fé, principalmente levando em consideração a base fundamental de minha religião. O senhor é fundamentalista? Sim, eu estou fundamentalista porque eu estou utilizando a base fundamental da minha religião. Sou violento? Não, existe um fundamentalismo totalmente voltado às questões religiosas, com a sua base sólida. É o retorno à sua base, retorno aos fundamentos. E quando é que eu deixo de ser fundamentalista e passo a ser extremista? É quando esses fundamentos, essas atitudes
a minha atitude eu passo a impor ao outro. Eu quero que a minha atitude, que os fundamentos da minha religião sirva para todos. E eu utilizo alguns meios violentos para que isso aconteça. Eu utilizo a lei para impor, para obrigar, para coagir as pessoas a seguir os fundamentos da minha religião, mesmo que essa outra pessoa esteja outra religião. Então, eu sou protestante, vamos partir do princípio que a ideia do fundamentalismo surge com a religião protestante. Então, eu tenho uma base protestante, eu quero que as outras religiões também tenham a mesma. Então, eu coloco isso para o budismo, para o shintoísmo, para o catolicismo. Eu quero que todos sigam. E para isso eu utilizo a lei. Eu vou criar uma lei, eu vou legalizar esses costumes para que todos eles sigam. Aí eu estou sendo extremista. Extremista porque eu estou obrigando alguém que não sou eu a seguir os costumes que eu quero que ele siga. E os extremistas também são famosos, especialmente na mídia, através da violência física. A violência física. Então, é uma forma de imposição, além da lei, uma forma de imposição que o outro siga aquilo que eu acredito que seja certo, porque é o fundamento da minha religião. Muito comum nos países de Oriente Médio, onde pessoas são queimadas, onde pessoas são violentadas, algumas são mortas porque não seguem os princípios fundamentais da religião. Então, eu posso dizer que todo extremista ele parte de um fundamentalismo, porque ele está impondo os fundamentos da sua religião, a base da sua religião. Mas nem todo fundamentalista é extremista. Eu posso ser fundamentalista quando eu retorno à base da minha religião, eu sigo as tradições religiosas, as fundamentais, mas não imponho isso a ninguém e não utilizo violência para que o outro acate essas decisões. É uma decisão pessoal baseada na minha fé. Nem todo fundamentalista é extremista, mas todo extremista é fundamentalista.